Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. É uma alegria estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 27. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Primeiro dado. Cristo ressuscitou dos mortos. Esse é um dado de fé. Cristo de fato morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas veja, a Bíblia já começa a falar, ele foi o primeiro. Por quê? Preste atenção. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Portanto, irmão e irmã, a Bíblia hoje vai falar de ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Olha que interessante. Em Adão todos morremos, mas em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Olha que interessante. Primeiro ressuscitou Cristo, mas depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos mortos. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, todos aqueles que morreram vão um dia ressuscitar. Haverá ressurreição dos corpos, haverá ressurreição dos mortos. Todos os seus amigos, entes familiares que já faleceram, eles vão, na segunda vinda de Cristo, ressuscitar. A seguir será o fim. Então veja, Jesus virá, haverá ressurreição dos mortos, mas a seguir será o fim. Quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, quando ele voltar, vai ser para destruir o império do mal no mundo. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E nós sabemos que depois da segunda vinda de Cristo não haverá mais morte. Portanto, o último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, nós estamos vendo na Bíblia que Jesus está falando, que Deus está falando de ressurreição. É porque nós cristãos acreditamos na ressurreição. Veja, existem teorias, existem pessoas que acreditam na reencarnação. A reencarnação, ou seja, a vida é uma constante reencarnação. Há muitas teorias que acreditam nisso. Só que preste atenção, eu como cristão não acredito na reencarnação, não posso acreditar na reencarnação. Por quê? Porque Jesus não fala de reencarnação, Jesus fala de ressurreição. Então fique bem claro para você, cristão não acredita em reencarnação, cristão acredita em ressurreição. Respeitamos as pessoas que acreditam na reencarnação. Mas como cristão, eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra, eu acredito no que Deus fala, no que Jesus fala. Jesus nunca falou de reencarnação. Então, se Jesus tivesse falado de reencarnação, nós acreditaríamos na reencarnação. Se Jesus falasse sobre reencarnação, eu estaria aqui pregando agora para você sobre reencarnação. Mas não. Na Bíblia não tem uma palavra sobre reencarnação. Pelo contrário, temos muitas sobre ressurreição. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, olha isso, o Espírito de Jesus habita em nós. Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.
Olha que impressionante. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a cada um de nós, vai ressuscitar os mortos. A Bíblia fala de ressurreição, meu irmão, minha irmã. E a ressurreição primeira foi de Cristo. Abra a sua Bíblia em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. É por isso que ele ressuscita primeiro. Agora abra a sua Bíblia em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Olha que forte essa palavra. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Ressurreição, meu irmão, minha irmã. Veja, com todo respeito aos que pensam diferente, mas a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Aqueles que morrem com Cristo ressuscitam com Cristo. Então você, como é cristão, se você que é cristão me escuta, você acredita nisso, na ressurreição. Por isso é preciso viver a vida de Cristo para ressuscitar com Cristo. Que Deus abençoe você. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente precisa desse esclarecimento. Escreve aqui nos comentários o que Deus falou com você nessa palavra. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.